da Copa do Brasil, o Cruzeiro conta hoje com um dos melhores elencos do país, que sob a administração excelente de Mano Menezes, tem conseguido excelentes resultados. Inclusive, as ótimas opções nos levam a crer que o Cruzeiro poderia até mesmo estar melhor no Campeonato Brasileiro. Após levantar mais uma taça da Copa do Brasil e não ter mais ambições dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro agora começa a planejar o seu 2019. Quem chega e quem sai na equipe da Raposa. A ideia do Cruzeiro é repetir o que foi feito no início do ano de 2018. Não fazer altos investimentos. A prioridade é a manutenção das principais peças da equipe e assim chegar 2 ou 3 contratações pontuais. Vamos começar pelas contratações. Há 2 semanas atrás, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, concedeu entrevista à Rádio 98 FM, onde ele comentou quem pode chegar e quem pode sair do Cruzeiro. O primeiro nome desejado é do atacante Gabigol, de 22 anos, que atualmente está no Santos. Ele é o artilheiro do Brasileirão e está emprestado pela Inter de Milão da Itália à equipe paulista. Itair Machado revelou que o Gabriel está sendo monitorado pelo Cabuloso desde o início do ano, e agora com as boas atuações dele, ele deve voltar para a Europa, fora que ele também é inviável financeiramente. Eu acho até mesmo que o Gabriel nem volta para jogar na Inter de Milão. Eu acho que ele voltará a ser negociado, mas agora deve ter mais espaço em outras equipes. Mas claro, se ele fosse ficar no Brasil, vocês gostariam de ver o Gabigol vestindo a camisa do Cruzeiro? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Outro nome do Santos que está sendo monitorado é o atacante Bruno Henrique, de 27 anos, mais um alvo antigo da diretoria. Itair Machado acredita que o Bruno Henrique poderia cair como uma luva no time que é comandado pelo Mano Menezes. O Bruno Henrique nessa temporada teve uma lesão no olho que acabou deixando ele muito tempo longe dos gramados, mas agora está reconquistando seu espaço, ele que no ano passado foi o grande destaque da equipe do Santos. A ideia a princípio do Cruzeiro era contratar o Bruno Henrique para o lugar do Alisson, que foi envolvido numa troca para a chegada do lateral direito Edilson. O Bruno Henrique ainda tem contrato com o Santos até o final de 2020, e em meio a tantas opções ofensivas que o Santos tem, a concorrência para ele lá fica muito difícil, então quem sabe no Cruzeiro poderia ter mais espaço. Eu particularmente concordo com o que o Itair Machado disse. O Bruno Henrique cairia como uma luva nesse time do Mano Menezes, fazendo praticamente a mesma função que o Alisson fazia no ano passado. E para a mesma função do Bruno Henrique, o Cruzeiro ainda trabalha com mais um nome, no caso do atacante Pedro Rocha, de 24 anos, que brilhou aqui no Brasil vestindo a camisa do Grêmio e até o momento não se encontrou no Spartak Moscou da Rússia. O Cruzeiro tenta a contratação de Pedro Rocha também desde o início do ano. Tentou por 2 maneiras, primeiro por empréstimo e depois por compra parcelada, mas as 2 opções acabaram sendo recusadas. Com mais dinheiro em caixa após o título da Copa do Brasil, o Cruzeiro pode agora, quem sabe, fazer um investimento mais eficiente em cima do Pedro Rocha, que é um cara que aqui no Grêmio demonstrou realmente muito potencial, sendo importante para o time do Renato Gaúcho no título da Copa do Brasil de 2016. Vale lembrar que o Cruzeiro ainda concorre com o próprio Grêmio, Flamengo e São Paulo pela contratação do jogador. Para você, qual deles se encaixaria melhor no Cruzeiro? Bruno Henrique ou Pedro Rocha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um nome que agrada não só a diretoria, mas também grande parte da torcida, é o possível retorno do meio-atacante Ricardo Goulart, de 27 anos, que há algumas temporadas já é o grande destaque do Guangzhou Evergrande da China. Nesse ano, Palmeiras e Flamengo cogitaram muito a contratação do Ricardo Goulart, mas quem realmente fez uma proposta oficial pelo jogador foi o Cruzeiro. De acordo com Itair Machado, o Cruzeiro ofereceu 66 milhões de reais para tentar tirar Ricardo Goulart do continente asiático, mas isso não foi o suficiente para que os chineses aceitassem a saída do Ricardo, que é um jogador que com as suas boas atuações na China já sonha com uma ida para o futebol europeu. Itair Machado disse que já tentou a contratação do Ricardo Goulart por 2 vezes. É um cara que tem muita identificação com o clube por ter sido bicampeão brasileiro nos anos de 2013 e 2014 na Toca da Raposa. Mas sinceramente, vocês acham que valeria esse investimento tão alto no Ricardo Goulart? Acham que ele faria tamanha diferença na equipe por esse valor de 66 milhões de reais ou até mesmo mais? Deixe sua opinião aqui embaixo. Sem cogitar nomes, o Cruzeiro também quer a contratação de um lateral esquerdo, até porque o Egídio não aspira tanta confiança e Marcelo Hermes, contratado por empréstimo do Benfica de Portugal, também não agradou. Então o Cruzeiro está de olho em alguns nomes, especialmente dentro do futebol europeu. Então pode estar pintando pro ano que vem mais um jogador brasileiro que joga na Europa, na equipe mineira. Na parte de saídas, é onde o Cruzeiro tem tentado tomar muito cuidado, porque a prioridade é a manutenção das peças que são titulares da equipe e estão na mira de times da Europa.
Mas vamos começar por alguns jogadores que não fazem parte do planejamento, como no caso o lateral direito Mike, de 25 anos, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Palmeiras. De acordo com o Inter Machado, nessa mesma entrevista, o Mike já sinalizou que quer permanecer na equipe do Palestra Itália de São Paulo, então vai ser negociado sim, em definitivo. No ataque, até 2 nomes podem deixar o clube, isso porque para a posição de principal atacante, essa de centroavante, o Cruzeiro conta com 5 nomes de bom nível: Fred, Rafael Sobis, Raniel, Sassá e o atual titular da posição, o argentino Hernan Barcos. No caso do Barcos, ele tem sido muito cobrado pela torcida por conta de algumas atuações abaixo do esperado e também pelo baixo número de gols, mesmo que ele tenha sido o autor dos 2 gols nas semifinais da Copa do Brasil que levaram o Cruzeiro para a grande final. O Sassá é um cara que pode sair por conta de alguns atos de indisciplina e o Fluminense já está de olho na sua contratação. No caso do Raniel, a diretoria e o Mano Menezes querem que ele permaneça, mas é um cara que começa a ser observado por algumas equipes da Europa. No caso do Rafael Sobis, não tem nenhum time interessado nele, mas é um cara que já garante a reserva para o ano que vem. Até porque eles não querem negociar o Sobis porque é um cara experiente e bom de grupo. No caso do Fred, em condições normais, deve ser o titular do ano que vem. Ele só não foi o grande titular dessa temporada, e o Barco só foi contratado porque o Fred teve uma grave lesão no joelho que o deixou por muitos meses longe dos gramados. Mas para você, desses 5 atacantes, qual deve deixar o clube? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu particularmente manteria Fred, Raniel e o próprio Rafael Sobis. No caso do Barcos e do Sassá, eu pensaria sim numa negociação. Polivalente por poder atuar nas 2 laterais e também jogar de volante, o argentino Lucas Romero, de 24 anos, está na mira também de times da Europa. Sporting de Portugal e o Celta de Vigo da Espanha estão de olho na sua contratação desde o meio do ano, mas ele ainda tem um contrato muito longo com o Cruzeiro, que é válido até 2021, e o Cruzeiro não quer que ele deixe o time de jeito nenhum, mesmo que ele não seja titular absoluto. O que mais preocupa a diretoria do Cruzeiro são 2 nomes em específico: o zagueiro Dedé e o meia De Arrascaeta. No caso do defensor, o Dedé foi nessa temporada de longe o melhor zagueiro do Brasil, conseguiu se recuperar das lesões que ele teve nas últimas temporadas e jogou muito nesse ano. Não à toa, Lazio da Itália e Lyon da França já estão de olho na sua contratação e irão fazer propostas agora no mês de janeiro. Isso traz um grande temor para o Cruzeiro, já que o Dedé domina essa defesa. No caso do De Arrascaeta, é um cara que tem mais mercado ainda dentro da Europa, tem apenas 24 anos e já disputou uma Copa do Mundo, fora que recebe também constantes convocações para a seleção do Uruguai. Desde o meio do ano, o Mônaco da França e o Wolverhampton da Inglaterra trabalham com o seu nome. Um grande problema para o Cruzeiro pode ser que o clube mineiro não é detentor dos 100% dos direitos econômicos do jogador, já que o Supermercados BH é detentor de uma parcela. Mas para mim, se o Cruzeiro tem em seus planejamentos voltar a ganhar grandes coisas no ano que vem, como voltar a disputar a Copa do Brasil para o tricampeonato, voltar a disputar com força a Libertadores, precisa urgentemente garantir a permanência do Dedé e também do De Arrascaeta. São 2 jogadores fundamentais. Mas o torcedor do Cruzeiro vai deixar agora aqui nos comentários o que vocês pensam de todas essas possíveis contratações e de todas essas possíveis saídas. Então, bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, estoura o botão do like aqui embaixo. Se for novo e curtiu o conteúdo, se inscreva no canal. Torcedores de outras torcidas, deixem aqui nos comentários qual é o próximo negociações que vocês querem que eu faça aqui no canal. Então vai nessa, até o próximo vídeo, Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!